sobre o jogo de ontem, né? Já que ontem não deu para falar, fazer um pós-jogo para vocês. Então vamos começar, né? Vamos falar também sobre as notícias do Vasco, muitas notícias do Vasco aí, né? Do dia a dia do nosso Vasco. E antes de começar, já quero pedir para vocês deixar o like de vocês, se inscrever no canal e compartilhar para todo mundo ficar por dentro das notícias do nosso Vasco aqui no canal, né? Então vamos lá, né? Vamos começar a falar sobre esse jogo vergonhoso de ontem. O Vasco está uma vergonha no Campeonato Brasileiro. É um ano vergonhoso para o time do Vasco, né? Que começou o ano tão bem e do nada despencou. E aí tá aí brigando mais uma vez para não cair, né, no Campeonato Brasileiro. Então vamos falar, né? Vamos falar porque o Vasco tomou uma coça mais uma vez, infelizmente, de 3-0 para o Atlético Paranaense na casa dos caras, né? Infelizmente. Então, os gols do Atlético Paranaense foram do Nicão e 2 do Carlos Eduardo, né? E o Vasco teve sim 2 gols anulados, mas os 2 estavam impedidos o Germancano, né? Infelizmente. Mas fazer o quê, né? Fazer o quê? Mas vamos lá, né? Vamos falar, a gente tem que falar, né? Tem que falar da vergonha, a gente não tem que falar só quando o Vasco ganha, a gente tem que falar nas derrotas, nas vitórias, nos empates, no que for, a gente tem que falar do Vasco, né? Mas vamos lá, a gente não se esconde. Mas vamos lá, né? Falar aqui porque foi um jogo vergonhoso em que o Vasco não produziu nada, né? O Vasco totalmente diferente do jogo contra o Santos. O jogo contra o Santos até que o Vasco criou um pouco mais e nesse jogo contra o Atlético Paranaense o Vasco não criou nada, exatamente nada o Vasco criou nessa partida contra o Atlético Paranaense. E vamos falar também, galera, já falamos desse jogo, né? Porque não tem o que falar desse jogo, um jogo que não tem explicação nenhuma da derrota, não tem o que falar, em que o Vasco não fez nada. Mas vamos falar agora sobre a notícia da diretoria, né? A diretoria que está se reunindo e o departamento de futebol pode ter mudanças, né? Como Sapinto e o Mazuco pode estar saindo do Vasco. Como eu falo para vocês todos os vídeos, essas notícias que eu estou dando não são certas, foram notícias que eu vi que pode acontecer, não são certas ainda, né? E assim que eu tiver certeza da notícia, eu trago para vocês aqui com certeza nos próximos vídeos, né? Mas vamos lá então falar que o Vasco poderia ter saído sim ontem da zona de rebaixamento, não só se ganhasse o jogo, mas com um empate também o Vasco poderia ter saído, né? Mas infelizmente tomou essa goleada de 3-0. Mas porque o Vasco poderia ter saído com um empate? Porque o Bahia ontem perdeu para o Internacional de 2-1. E se o Vasco empata o jogo, o Vasco passaria o Bahia e ficava com um pontinho na frente do Bahia. O Vasco ficaria em 16º lugar, na frente do Bahia por 1 ponto de diferença. E o Vasco poderia sim ter subido mais na tabela se ganha o jogo, porque o Bragantino, Fortaleza e o Sport estariam com 31 pontos e o Vasco chegaria a 31 e poderia sim passar esses 3 times aí, né, o Bragantino, Fortaleza e Sport, no número de vitórias. Então, infelizmente a gente não conseguiu nem o empate que tiraria a gente da zona de rebaixamento, né? Mas infelizmente o Vasco vem passando por situações muito complicadas, né? Porque o nosso próximo jogo é contra o Atlético Goianiense, é um jogo difícil, fora de casa, um time que tem melhorado um pouco mais o seu futebol, né, que ganhou o Vasco no primeiro turno em São Januário e agora vamos jogar na casa deles, né, infelizmente. Mas vamos lá, né, vamos dar mais notícias aqui para vocês, galera. Como eu falei para vocês, temos bastante notícias, né, bastante notícias. Mas vamos lá. Vamos falar também, galera, sobre o Campeonato Carioca que vai voltar já ano que vem, né, e temos já a estreia do Vasco no Campeonato Carioca, mas antes de falar, quero falar para vocês sobre o Campelo Salgado que estão se reunindo e avaliando nomes para a possível saída do Sapinto. Nomes que estão sendo falados da torcida do Vasco, né, da boca dos torcedores, que os torcedores estão querendo o Zé Ricardo como treinador. Então eu pergunto para vocês aqui, torcedor, comente aí se vocês querem o Zé Ricardo como novo treinador do Vasco para essa reta final do campeonato aí. Ou quem vocês querem aí como treinador do Vasco, né, no lugar do Sapinto. Mas vamos lá, vamos falar aqui sobre a estreia também contra a Portuguesa, isso mesmo, a estreia do Vasco na Taça Guanabara, né, do Campeonato Carioca aí de 2021, o Vasco estreia contra a Portuguesa. Então, por enquanto, galera, só essa é a notícia do Vasco, e assim que eu souber de mais notícia, com certeza eu trarei para vocês aqui.
Então é isso. Tamo junto. Saudações vascaínas. Curta, se inscreva e compartilhe. Valeu!